Boa noite, queridos irmãos. É um prazer enorme estar aqui mais uma vez com vocês. Eu sempre digo Boa que noite. estou privilegiado, boa noite, de poder estar aqui, poder estar falando da palavra de Deus. Eu tenho uma palavra do Senhor para a vida de vocês, como profeta de um Deus vivo, para trazer não só orientação, esclarecimento, mas também a graça e o conhecimento dessa palavra viva e eficaz aos nossos corações. Quero também, já desde este momento, agradecer a você que está aqui já conosco pela live, ao vivo. Você possa estar recebendo da parte do Senhor a visita do Espírito Santo sobre o Aleluia. Glória a Deus. a Amém. guarda, trazendo a proteção, trazendo aí o consolo, tudo que é importante para que você sinta, né, o que está no Salmo 91, debaixo do esconderijo da asa do Altíssimo, a sombra do Onipotente. E a você que vai nos ouvir e ver em um outro momento, né? Está sendo gravado para você através do YouTube, e que você possa, ao receber este vídeo, né, que os irmãos vão estar compartilhando, compartilhe, você é um instrumento de Deus, como eu disse na live anterior, para as pessoas, e saiba que o Senhor é um Deus que entra no momento certo, através da palavra dele. Então, que você se inscreva neste canal, clique ali no sininho, né, em todas, nos ajude a manter este veículo de comunicação do Evangelho de Cristo. Amém? Eu quero convidá-los a fechar os nossos olhos e nós vamos clamar ao Senhor. Pai querido, muito obrigado, Senhor, mais uma vez pela oportunidade de estarmos aqui todos juntos. Nós entramos em oração neste momento, clamando pela tua presença sobre nós, neste momento de comunhão, neste momento onde a tua palavra, que é viva e eficaz, será lida, que haja entendimento, que haja, Senhor, o coração dos teus filhos, que eles possam ter aí uma terra fértil, para que a semente da tua palavra possa entrar no seu coração, crescer, ser regada através da oração, através da leitura desta palavra, crescer e dar frutos, para que os seus filhos possam aplicar o conhecimento, a graça e toda a direção que o Senhor tem para cada um dos seus filhos. Somos gratos ao Senhor pelo dom da vida, por ter nos levantado no dia de hoje, ter trazido o Senhor de volta ao regresso para o seu lar depois de um dia de trabalho. O Senhor conhece o coração dos teus filhos, mas de antemão eu quero te dar uma palavra, a palavra de Deus. Você não está só. Deus não te abandona. Ele conhece o teu choro, ele conhece as tuas lágrimas, ele conhece a tua necessidade. E você é filho de Deus. Deus, através do seu filho Jesus Cristo, naquela cruz, te deu autoridade. Ele tem toda a autoridade, céus e terra, e entregou a mim e a você para ligarmos e desligarmos todas as coisas aqui no nível terreno. Por isso, não aceite as armadilhas do diabo, não aceite os seus confrontos, não aceite toda a situação que você está vivendo, como nós já ministramos em outras palavras. O eco, se você está vivendo e você não está gostando do jeito que você está vivendo, muda o grito, muda o eco, porque a tua vida é como um eco. Da forma que você planta, você vai colher. Então, plante, né, a fé, plante a autoridade, plante aquilo que a palavra te dá como promessas, e são muitas promessas. Se obedecer ao Senhor, se caminhar debaixo da promessa dele, certamente haverá o crescimento, e um crescimento que vai colocar você numa rota de colisão com sucesso, com milagre, com a bênção, com a saúde, né, com a paz, com a harmonia. Você estará sempre nesta direção. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, e em nome de Jesus, que a sua atenção, o teu coração, não a emoção, mas aquilo que é a razão, o raciocínio, a inteligência, possa estar aqui neste momento, para você ouvir, se alimentar desta palavra que é tão poderosa. Assim nós oramos e já agradecemos a presença do Senhor. Amém. Amém. Amém, queridos? Amém. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Eu tenho uma palavra de Deus Amém. para a tua Glória a vida. Deus. Eu quero falar sobre crescimento ideal na vida de um cristão. Aqui talvez eu tenha, em algum momento, a você que eu já conheço, nós temos pessoas que já estão há muitos anos caminhando com Cristo,
Nós temos outras pessoas que estão novas na fé, que vão receber do alimento novo na fé, não é? Uma pessoa que está ainda, né, caminhando, começando a caminhar, e a igreja tem um papel importante. Este canal é um instrumento, é um veículo importante para você receber aquilo que vem da parte de Deus, né? Eu quero que você abra a palavra do Senhor em 1 Pedro, capítulo 3. É lá no finalzinho. Pedro, João, depois Apocalipse. É o antepenúltimo livro da Bíblia, do Novo Testamento. 1 Pedro, capítulo 3, versículo 18. Amém? Três 18. Vamos a ela. Porque Cristo também uma vez padeceu pelos pecados, o justo pelos injustos, para que nos levasse a Deus, sendo colocado à morte na carne, mas vivificado pelo Espírito. Vou ler mais uma vez. Porque Cristo também uma vez padeceu pelos pecados, o justo pelos injustos, para que nos levasse a Deus, sendo colocado à morte na carne, mas vivificado pelo Espírito. Amém, queridos? Glória a Deus. Glória a Deus. Nós temos aqui pela palavra do Senhor, né? E essa introdução desse 1 Pedro, capítulo 3, 18, eu quero dar a você para que você possa entender que aquele sacrifício de Jesus, ele veio para todos nós, o justo pelos injustos, para nos trazer crescimento. Fomos então resgatados, escolhidos, fizemos a opção de aceitá-lo e através da autoridade que ele nos deu, nos posicionamos de uma forma diferente. Somos, né, uma nação, não somos dessa terra, somos herdeiros do céu, estamos de passagem nesta terra. É por isso que lá em 2 Coríntios, capítulo 5, 18, Filipenses 1, 23, o Senhor fala que uma vez que o corpo, né, morre, para onde o crente vai? O corpo morre, né? É um feminismo, é um comparativo que se dá para que você possa entender que o corpo morre, acabou, mas o espírito lá diz que será transformado e já vai estar na presença do Senhor. Então, quando o crente morre, o corpo vai para... Acabou, ficou, morreu, não existe mais. Mas o espírito, como diz lá em Coríntios, ele já vai e está próximo, já está na presença do Senhor. Amém? Quer ler comigo? Às vezes é importante, a gente fala e aquilo não fica gravado, mas quando você ouve, depois você grava, né? Depois você escreve, tudo isso ele vai ajudando. 2 Coríntios 5, 8. Vou ler por 7. Porque andamos por fé, por não vista. Aí vem o 8. Nós estamos confiantes, eu digo, e dispostos antes a estar ausentes do corpo, morreu, e estar presentes com o Senhor imediatamente. Amém? E lá em Filipenses também, 1:23, fala a respeito disso. Mas esse texto e essa introdução que eu quero dar aqui de 1 Pedro 3,18, então fala que Cristo também uma vez padeceu, se tornou homem, padeceu, né? E o seu filho naquela cruz pagou pelos injustos, e por causa disso ele nos fez ter acesso a Deus. Mais uma vez, sendo colocado à morte pela carne, mas vivificado pelo Espírito. Morreu o velho homem, no nosso caso, quando aceitamos a Cristo e nos batizamos, e começamos do zero, e começamos a ter uma vida com crescimento espiritual. É importante eu e você notarmos que ninguém nasce com a estatura perfeita, completa, né, com sua inteligência desde o princípio. Nós nascemos, como Eclesiastes fala, né, criança, e cada tempo há o seu tempo de crescer, de chorar, de sorrir, né?
de sair ali do bebezinho, recém-nascido do bebê, começa a andar, começa a ser uma criança saudável, depois vai para a escola, estuda, se aperfeiçoa, pega a sua juventude, vai até, né, o tempo de um jovem maduro, chega ao casamento, forma uma família, vive com a família, os filhos crescem, vêm os netos, e aí vai estar vivendo o tempo, né, que a Bíblia fala, que por causa do pecado, temos aí os anos limitados, pois Deus nos criou para a eternidade. Mas este princípio de que você precisa ter o crescimento ideal da vida, de acordo com o tempo, né? O espaço que você vive, o tempo que você vive, dando ao tempo, cada tempo, a sua importância, o seu valor, ele é muito importante na vida de todas as pessoas. Não se pula fase. Quando a gente pula fase, nós temos problema, porque então a gente pode, com certeza, entendo o que eu vou falar, né? Existe o crescimento natural na vida do corpo natural, vida cristã, e também na questão natural e espiritual. Existe o tempo para todas as coisas. E quando você, né, não estabelece esse crescimento perfeito, você vai crescer com anomalias. Vai ter alguma coisa errada no teu caminho, na sua caminhada. E é por isso que nós, pais, criamos filhos, identificamos, orientamos, falamos o que tem que ser feito, o momento que tem que ser feito. Nós, como cristãos, né, falamos fortemente aos jovens para que não tenha liberdade sexual, falando de sexo só no casamento, onde está a bênção de Deus, né, os crescimentos das crianças, tirar do mundo, não permitir que o mundo chegue até eles no sentido de mostrar essa maldade, e a gente vai ensinando, fazendo com que os nossos filhos tenham conhecimento e mostrando o caminho que ele deve andar para mais tarde ele não se desviar dele, até que ele venha a ter as suas escolhas. E a escolha dele, a salvação é individual. Eu não salvo a minha esposa, eu não salvo meus filhos. E triste vamos ficar se formos aos céus e não vermos aqueles que nós amamos seguir os mesmos caminhos. Mas a salvação é individual devido ao crescimento. Se é alimentado, se nasce numa família cristã, é alimentado com a palavra, com aquilo que nós cremos, pela fé, então vai crescer num ambiente cristão e vai entender a importância de adorar a Deus, de receber Jesus como seu único e suficiente Salvador e ter o Espírito Santo dele, né, que é o Deus Todo-Poderoso, para que possa estar consolando, nos direcionando neste tempo, até que Jesus volte outra vez e reine sobre a humanidade em definitivo. Mas só estarão com Cristo aqueles que fazem parte do reino de Deus. Então, a importância e a luta, principalmente neste tempo, de nós, né, tanto nós ensinarmos as crianças, nós tomarmos cuidado com a leitura da palavra, em buscar a Deus em oração, em entregar a nossa vida 100% ao Senhor, para que a gente possa definitivamente ter um crescimento e um final da vinda de Cristo em paz, em harmonia, para não sermos pegos de surpresa, né? Porque quando eu cresço com anomalia, quando eu cresço fora dessas fases, quando eu não permito que todas elas fossem chegando da forma perfeita, em algum momento na caminhada, eu vou perder. Eu posso te dar um exemplo aqui, claro. Né? Uma jovem com 12, 13 anos, né, que conhece o namorado sexualmente, tem um filho nessa idade, ela abortou todo o seu sonho de criança, de jovem, de buscar aí uma faculdade, de repente vai ter que começar a trabalhar, né, ainda mais se for uma pessoa que entende bem a questão do que é gerar um filho. Porque a maioria, desculpe falar dessa maneira, quando não conheciam Cristo, buscavam aborto, né, naquelas clínicas clandestinas, a gente ouvia falar muito disso, e a igreja orava muito isso, nos anos de 80, nos anos 70, 80, eu me lembro disso, como a gente orava por isso. E hoje a coisa parece que ficou mais escancarada ainda, né? Ficou muito mais, né, oficial, a lei permite isso, mas ela vai romper, ela vai fazer com que o seu crescimento na sua fase, no seu tempo correto, venha tirar dela o crescimento perfeito. Questão de trabalho. Uma pessoa que talvez nasceu num berço de ouro, vamos dizer assim, e sempre o pai dando as coisas, e dando as coisas, e dando as coisas, esse jovem, quando cresceu, não se interessou em talvez o pai que tinha uma empresa, o pai que tinha um negócio,
de se formar, de se capacitar para dar seguimento. Não, é filho do dono. Então vai assumir, aí o pai morre, né? Aí o filho assume a empresa e o filho destrói a empresa porque não se capacitou para ela. Eu posso dar muitos exemplos, né, do que o crescimento da vida perfeita, conforme, né, é a tua família, conforme é aquilo que você plantou lá atrás e hoje você colhe isso, né? Ah, eu quero ser um grande diretor de uma grande empresa. Você desistiu da escola. Você só vivia fazendo bagunça. Você tinha dinheiro para todas as coisas, não queria saber de completar os seus ensinos e quer ser um diretor de uma grande empresa sem conhecimento nenhum, sem estudo nenhum. Isso provavelmente não vai rolar. Mas Deus é o Deus do impossível. Deus coloca pessoas sem estudo a serem grandes empresários. Deus pode fazer isso. Mas tudo vem realmente de uma linha e uma direção e um foco para que você conquiste e busque as coisas. Sem foco, ninguém chega a lugar nenhum. E no crescimento que a Bíblia nos ensina, que Cristo fez justo para os injustos e nos deu acesso a Deus para recebermos todas as bênçãos que vêm do céu, nelas estão alguns requisitos, né? Algumas, se você fizer tais coisas, você chega a algum lugar. Do contrário, você não chega a lugar nenhum. Tem as suas exceções? Tem os propósitos de Deus? Tem. Mas você está entendendo aonde o Espírito Santo de Deus está falando comigo e com você para este crescimento perfeito e ideal. Por isso, se você está ouvindo esta palavra e ainda há tempo de você ajustar, nós temos pessoas de 60, 65 anos, de 50 anos, talvez 40 anos, que são crianças espirituais. E eu vou dizer para você aqui mais na frente, vou talvez mostrar em texto, como nós temos jovens adolescentes, assim como Daniel foi, extremamente responsáveis espiritualmente, pessoas comprometidas espiritualmente e comprometida também com o seu crescimento natural, em obediência aos seus pais e assim por diante. Então veja que a maturidade e o crescimento perfeito, ele está muito ligado com as bases daquilo que você recebeu, daquilo que está sendo orientado a você. Mas existe tempo de transformação e tempo de mudança em qualquer idade? Existe, é óbvio que existe. Por isso que ninguém nasceu com a estatura completa. O nosso caminhar em todo o tempo é um ensino, é um aprendizado e que nós precisamos, né, buscar. Olha a gente, né, que não nasceu na geração aqui do celular, da internet, da inteligência artificial. Como nós demoramos um pouco para entender alguma sequência, né, de plataformas, né, quando eles falam alguma coisa que não é no nosso linguajar, nós necessitamos talvez do jovem para ele nos ensinar o caminho para podermos baixar um aplicativo, entrar numa plataforma, quando eles falam de algumas nomenclaturas e códigos, né, que são de pessoas que mexem com som. Mas os jovens de hoje parece que recebem isso com facilidade, né? As crianças, a gente vê os netos, como eles mexem rapidamente no celular sem ninguém ensinar. Então, é esta geração. Nós somos uma geração para trás. E por isso o aprendizado ela é importante. E eu me abrir para ter o crescimento e o conhecimento, eu não posso ficar, né, fora do contexto da vida, da terra, das coisas que estão acontecendo. Se esses são os caminhos, nós temos que aprender a andar nesse caminho. Né? Existem tantas preocupações, o número da besta, como é que será? Talvez a inteligência artificial, essa coisa de Pix, essa coisa deles fecharem os irmãos, isso já está acontecendo, o cerco já se fechou. Você não tem mais aonde pensar. A vinda de Cristo já está à porta, as coisas já estão acontecendo, o anticristo já está no meio de nós, já ele vai assumir o seu trono, e a igreja do Senhor vai ser arrebatada, e queira Deus que nós já estejamos nesse primeiro chamado, e ponto final, não tem mais volta. A igreja já alertou isso há muitos anos. Prepare-te, igreja, prepara-te, igreja. Agora, o discurso é: arrependa-se do teu pecado e volte para Cristo o mais rápido possível, para que você não perca aquilo que ele fez, o sacrifício dele na cruz. E aí, você ajusta a casa. Mas, voltando ao mundo natural, você precisa ter um crescimento. Que esse crescimento não gere em você nenhum tipo de anomalia, nenhum tipo de deformidade no seu caráter espiritual, no seu caráter natural. E nós vemos pessoas, né? Quando a gente fala em comunidade, quando a gente fala em lugares extremamente pobres, miseráveis, o que nós esperamos?
que seja tirado de um lugar desse, né? Uma criança que nasce vendo seus pais se prostituindo, né, à vista, com uma, duas, três, quatro, cinco, seis mulheres, sendo drogado na frente dos filhos, não tendo lugar para morar, não tendo dinheiro suficiente para comprar os mantimentos, e começa a criar e a crescer num ambiente deste, onde o bandidismo, às vezes, cresce de uma maneira assim alarmante, porque não tem outras opções. Então veja que a sociedade é culpada, que o governo é culpado, óbvio, eu não quero entrar no mérito dessa questão, eu estou dando um exemplo. Que futuro vai ter se a igreja não estender a mão, se Cristo não alcançar essas crianças e essas pessoas. Nós temos exemplo na Chamar, que eles moravam numa comunidade, receberam Jesus no coração, e eles foram saindo, e hoje tem lojas de roupa, hoje tem lojas de móveis, hoje eles conhecem a Cristo, os filhos parece que já estão casados, estão vivendo os milagres do Senhor. Porque Deus resgatou, tiveram um foco, orientação da palavra, e não viveram aquilo que estava preparado, e com certeza seria a morte. Este crescimento é importante, e este entendimento é importante, e não importa agora a idade que você tem, se precisa focar, se precisa estabelecer. 1000 dias é como um, e Deus vai remir o tempo. E se tudo aquilo que você deixou para trás, né, no tempo onde você deveria ser maduro, você foi um menino espiritual, uma menina espiritual, Deus vai remir o tempo, para que você ajuste todas as coisas no tempo correto e ideal, trazendo a sua família, trazendo a paz e a harmonia sobre a tua casa, e você vai viver os grandes milagres de Deus. Quando a gente fala de gordinho, a gente fala de pessoas sedentárias, é porque, né, esse é o tempo das coisas. Se lá atrás a gente não comeu direito, né, não fazia as coisas direito, e hoje, com todas as químicas, né, que tem nas comidas, a gente ainda continua comendo demais, comendo muito produto industrializado, é óbvio que nós vamos ficar sedentários, gordinhos, vamos ter problema de saúde, porque existe um crescimento natural. E hoje, com conhecimento, a gente tem que tentar buscar comer o que é mais natural. E quando eu não faço, por escolha minha e escolha tua, nós temos a consequência disso. Então, a vida natural, bem como na vida espiritual, não tem saída. Eu quero dizer que não tem forma, não tem milagre. É um crescimento natural. Ou você cresce da forma correta, ou, desculpe usar essa expressão, nós vamos ser meninos e pessoas medíocres dentro do nosso contexto, pessoas de idade sem experiência nenhuma, pessoas novas, né? Não vivendo o seu tempo na sua infância, na sua adolescência, porque pularam, extrapolaram, e vão ter consequências de tudo isso. Não sou eu que digo, o homem Isaqueu, mas a palavra de Deus te ensina, e a vida, ela tem o seu ciclo natural, e ela vai te ensinar, e ela vai te cobrar da pior forma, quando você não ouve as indicações e os princípios que Cristo nos ensinou através da palavra que é viva e eficaz, como nós falamos na terça-feira. Não há dúvida nela. As pessoas tentam questionar. Ela foi escrita, nós falamos sobre Davi, nós falamos sobre Salomão, nós falamos sobre profetas que falaram da terra redonda, que falaram da depressão, e falaram disso, coisas há muito tempo atrás, há mais de 2000 e tantos anos atrás. Coisas que os cientistas foram descobrir em 1800 e lá vai alguma coisa. Palavra viva, inspirada, palavra revelada por Deus, do início ao fim, porque tudo que começa com Deus termina com Deus. Ele criou o mundo, ele criou o universo, e ele vai terminar com tudo isso e estabelecer nova Jerusalém, novos céus e novas terras, e glória seja dada ao Senhor, que eu e você vamos participar deste mundo novo em nome de Jesus. Amém, queridos? Todos os fundamentos, todos, de crescimento, da ordem cristã, do mundo cristão, do mundo espiritual, em crescimento, ele necessita de uma movimentação. Eu quero dizer com isso, eu preciso me movimentar, ler a Bíblia, eu preciso me movimentar buscando a Deus. Não é para mim ficar parado, mas sim me movimentando. E eu vou dar alguns exemplos para vocês, algumas referências, para você entender que o crescimento
vem através da palavra de Deus, o movimento. O evangelho é algo em movimento, é vivo. A igreja do Senhor é uma célula viva, e nós somos a igreja. E quando nos reunimos num templo, nós somos a igreja viva do Senhor, em movimento o tempo todo. Romanos capítulo 1, 17 e 16, lá diz que eu não vou me envergonhar do evangelho, eu estou em movimento, eu estou evangelizando, de fé em fé, eu estou evangelizando em movimento, a minha fé é crescendo, as minhas estratégias crescendo, e a Bíblia diz que o justo viverá pela fé, de fé em fé. Isso indica movimento. E na vida natural não é diferente, é assim também. Hebreus, o livro de Hebreus, capítulo 12, ele fala que além do movimento, eu preciso buscar o que é santificação. Seguir a paz com todos, movimento. Seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá ao Senhor. Movimento, santificação. E depois Oséias capítulo 6, lá ele fala sobre o conhecimento. Conhecemos ou conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Em movimento o tempo todo, lendo a palavra, buscando a Deus, conhecendo o Senhor. O conhecer aqui você já aprendeu, é na intimidade com Ele, não é só compreender a palavra ou entender o que eu estou lhe falando, não, é ter intimidade com o Senhor, conhecendo a Ele todos os dias e em todos os dias. Essa palavra, né, ela vai se renovando. Prosseguir significa movimento. Não é o único conhecimento que nós podemos ler esse texto hoje, 3,18, amanhã, se alguém ministrar ele, 3,18, vai te dar um outro conhecimento, uma outra movimentação espiritual, para que você aprenda. Eu já fiz o curso, eu já fiz a teologia, aleluia! Você vai continuar crescendo. Eu conheço a Bíblia de capa a capa, já li 7 vezes, vai continuar lendo a palavra, porque ela se renova todo dia. E depois que vem conhecimento, irmãos, quando você está em movimento, quando você está num crescimento espiritual perfeito e ideal, vem a experiência. Aleluia. Vem a experiência. Eu quero ler com você 2 Coríntios 3,18. Aqui fala assim: mas todos nós, com a face descoberta, contemplando como em um espelho a glória do Senhor, somos transformados na mesma imagem, de glória em glória, como pelo Espírito do Senhor. Experiência. Deus trazendo experiência para mim, para você, de glória em glória. Veja que em tudo que eu ler para você aqui, nós vamos falar de movimentação, crescimento ideal e perfeito, quando você está debaixo dos princípios e da palavra de Deus. E é por isso que quando você busca o Senhor, quando você está na luta, quando você está, com seus problemas, todos nós temos uma cruz e nós temos que carregar a cruz. Mas a experiência, o conhecimento, a santificação, no tempo que você foi buscando e foi se alimentando e foi recebendo a estrutura correta, o conhecimento perfeito, e se colocou numa situação de uma pessoa experiente espiritualmente, você não se dobra a qualquer luta, você não entrega, não joga a toalha, você não desiste, porque você conhece o Deus que você serve, teve experiência, se movimentou com Ele, Ele foi em teu favor, a palavra do Senhor se manifestou, se movimentou para você e para o seu entendimento, e aí você não duvida, você crê, você não traz incredulidade, você traz a fé, e esse movimento da busca na experiência, ele te transforma, aleluia, a presença do Senhor te transforma, a palavra do Senhor te transforma, o conhecimento desta palavra te transforma, e aí você caminha na direção de um crescimento perfeito e ideal, tanto na sua vida natural, como na sua vida espiritual. E assim como diz Lucas, Jesus crescia, diz lá o texto, em sabedoria.
que é algo que começa na vida cristã. Você ter uma vida cristã repleta de sabedoria, repleta de testemunhos de Cristo em sua vida, e não de pessoas com caráter deformado, e não pessoas com caráter totalmente mundano. Ao contrário, você, no seu crescimento ideal, você vai mostrando o que é ter uma vida cristã e tendo o conhecimento e a sabedoria, como Jesus crescia, como diz em Lucas capítulo 5, em conhecimento e em sabedoria. É muito importante nós estarmos ouvindo isso nesses momentos, porque isso é um alerta de Deus, para que eu possa retomar a leitura da sua palavra, a busca em oração, a vigia, o jejum, o clamor, a presença, né, do Senhor. E o apóstolo Paulo, ele continua falando, ele fala que quando eu tenho uma vida cristã, então eu identifico alvos espirituais, que certamente, em primeiro lugar, Cristo, e as demais coisas me serão acrescentadas. E haverá alvo também natural. Por isso que o apóstolo Paulo fala lá em Filipenses, na verdade, prossigo para o alvo, continuo olhando para o alvo, ele não fica parado, ele busca o crescimento, ele busca a verdade, para que nós possamos ter o crescimento perfeito. E no final, né, o crescimento propriamente dito. Lá em 1 Coríntios, capítulo 15, você vai ler lá, o apóstolo Paulo falando à igreja de Coríntios, estabelecendo a igreja de Coríntios ali conhecimento. Ele diz: irmãos, sede firmes e constantes. Já experimentou, já viveu muitas coisas, já bateu cabeça e o Senhor já te livrou. Então, sede firmes e constantes, sempre, lá diz o texto, abundante na obra do Senhor, sempre pronto na obra do Senhor, sabendo que o seu trabalho não é vão no Senhor. O Senhor está olhando o seu crescimento. O Senhor está por você. O Senhor caminha com você. Então, é crescer e crescer em todos os momentos. Porque o crescimento da vida cristã, irmãos, ela é fundamental em conhecimento, fundamental na graça. Não é verdade? Por quê? Por que Deus fala isso em Oséias? O nosso crescimento, ele é importante na vida cristã quando eu cresço em conhecimento e quando eu cresço na graça. Porque quando eu cresço no conhecimento, eu trabalho no preventivo. E eu evito o mal. Né? Já ouviu falar de manutenção preventiva? Eu evito o mal. Quando eu cresço no conhecimento. Aleluia? E aí, quando depois disso, aí eu vou falar um pouco da graça em outro momento. Mas quando eu estou aqui em 2 Pedro, capítulo 3, também o Senhor diz assim: antes crescei na graça e no conhecimento. Antes crescei na graça e no conhecimento. Por que João coloca desta maneira? Antes. Por que será? Vamos ver lá, 2 Pedro, capítulo 3. Vai um pouquinho para frente aí. Está em primeiro, né? Vai em segundo. 3. Olha o versículo 16. Como em todas as suas cartas, fala sobre estas coisas, nas quais há algumas coisas difíceis de entender, que os ignorantes e instáveis deturpam, e como também as outras escrituras para a sua própria destruição. Por que eu preciso crescer no conhecimento? Para me prevenir, crescimento perfeito, para me prevenir dos ignorantes, para me prevenir dos inconstantes, para não ser envolvido pelas minhas próprias heresias, pelas minhas justificativas, pela minha ignorância e de não saber, porque eu não tenho conhecimento. Por isso eu preciso crescer no conhecimento, na leitura da palavra. Por isso eu preciso crescer no meu tempo, que Eclesiastes fala, tempo para todas as coisas.
Há tempo para todas as coisas. Quando nós temos cidades e mais cidades que pegam as crianças e colocam no trabalho escravo e não permite que essas crianças estudam, elas não vão ter conhecimento para poder sair daquela vida de escravidão, como a gente vê ainda, infelizmente, no nosso país. Alguns lugares bem no interior, bem distante da civilização, colocando crianças para fazer carvão. A gente vê reportagens desse tipo. Essa semana passou um senhor de quase 60 anos, se eu não me engano, 48, 40 anos, ele foi escravo de uma família trabalhando, morando numa condição indigente, pior do que qualquer tipo de animal. Uma cama com uma colchãozinho de espuma lá, de anos e anos, não tinha roupa, ele acordava e trabalhava. A comida, né, quando ele comia, era aquelas comidas podres, aquela comida já estragada. E a mulher lá, da Defesa Civil, que foi atrás, ela chorava, porque ela falou assim, como um fazendeiro, nos dias de hoje, não sofre nenhum tipo de punição quando vê uma coisa dessa, porque vai dar dinheiro, vai fazer de um jeito que ele consegue por bons advogados, e o cara ficou escravo 40 anos, era da casinha dele para a roça, da roça para a casinha. Vocês conseguem imaginar isso? Porque não teve oportunidade de conhecimento, de ir para uma escola. Foi enganado quando tentou vir para a cidade e tentar buscar ali uma coisa melhor quando saiu da sua terra, como ele falou. Então, no versículo 17, diz, vós, portanto, amados, visto que sabeis destas coisas de antemão, cuidai, para que não vos deixeis levar pelo erro dos perversos e acabeis caindo de vossa própria firmeza, sendo enganados por falsos heresias na palavra de Deus, lugares que aparentemente parece que fala de Deus, pessoas que aparentemente falam de Deus, mas não fala a verdade. Sabe o que é falar de Deus dentro do contexto dos dias de hoje? Jesus Cristo é o único Senhor e Salvador. Venha até Jesus, entregue a sua vida para Jesus e você herdará o reino dos céus. Mude a tua história, né? Quando a gente fala em batismo, nós fazemos um comparativo. O batismo leva você a colocar o velho homem, sepultar o velho homem e nascer de novo. E dizer, a partir de agora, não minto, não prostituo, não faço isso, não vou ser assim, isso, assim, vou acertar a minha vida. E aí você começa uma caminhada de crescimento espiritual. E a tua vida natural vai ser muito melhor. Mas nós estamos falando com pessoas que conhecem a verdade. E que em muito tempo, e talvez em alguns momentos, você não tem um crescimento ideal, um crescimento que foi cheio de anomalias, um crescimento espiritual e natural cheio de situações problemáticas, porque em algum momento você pulou etapas, em algum momento você não conheceu e cresceu no conhecimento e na verdade, ou então só conheceu no conhecimento, ou então só conheceu na graça. E às vezes você pode cair pela graça, não só pela falta do conhecimento. Vou te dar algumas referências que eu anotei aqui. Eu quero passar para você algumas referências, né? Quando você cai por falta de conhecimento, né? Desculpe a expressão, esse besterol teológico, né? É necessário que você conheça a palavra e que você tenha ela uniforme, debaixo das leis e dos princípios da palavra. Não pode ser um crescimento deformado. Não pode ser aceitando tudo que vem, aceitando tudo que chega. Não é assim. E sabe como eu enxergo que a pessoa ela é imatura, ela não tem o seu crescimento perfeito, ideal, em algumas situações. Pode ser bom nisso, naquilo, mas de repente, como um todo, nós temos falhas. E essas falhas de crescimento, elas geram problemas seríssimos nas nossas vidas. Amém? Como é que é a marca de uma pessoa assim? De um menino? Menino não sabe distinguir a voz de Deus da voz do homem. Não sabe distinguir o poder de Deus daquilo que é a emoção, quando você vai numa igreja, quando você vai ofertar, quando você vai dizimar, quando você vê a necessidade da igreja, quando você vê a necessidade de um irmão, quando você vê a sua própria necessidade. Às vezes você toma atitudes pela emoção, você não faz pelo discernimento. Ou quando você faz, tem um foco, você desvia o foco. Você não consegue ser foco. Vou dar um exemplo para todos nós.
Ah, eu vou emagrecer este mês, este ano, porque eu preciso. Começa e logo desiste, porque não tem foco. Nós não temos foco. E foco é tudo na vida para trazer crescimento a uma pessoa. Ela vai mostrar se você cresceu ou não. Ah, mas eu escolho, eu quero ser assim, eu vou comer de tudo, eu vou fazer isso. Tudo bem, você pode fazer tudo o que você quiser. Você está sempre em movimento. Mas tem as consequências de não ter um crescimento ideal perfeito. É simples assim, não é verdade? Você não se incomoda quando você está um pouquinho fora, né, daquilo que você entende de peso, né? Então, quando você come muita comida errada e você está cheio de problema, de enfermidade, está toda hora na farmácia, gastando muito dinheiro, essas coisas precisam incomodar a gente, para forçar a gente todos os dias a ter um foco e a buscar que este foco nos faça. Irmãos, eu estou falando de mim, eu estou falando para aqueles que conhecem e vivem na vida real. Nós temos uma luta diária, a vida não é brincadeira, é uma luta constante. E é por isso que nós precisamos de crer e de ter um crescimento perfeito em Cristo Jesus e obedecer a tudo que Ele nos dá como orientação e principalmente as coisas da terra também, no entendimento para a nossa vida e saúde. Não é verdade? Quando eu sei que há uma marca de uma pessoa, que ela é ainda um menino, uma hora ela é fogo, uma vida cristã, uma hora ela é fogo puro. Você olha para aquela pessoa e se vê Deus operando nela de uma forma poderosa. Em outra hora, ela é uma pessoa extremamente gelada. Isso são marcas de uma criança espiritual. Não tem constância, como diz o apóstolo Paulo. Não está firmado. E eu sei que o Espírito Santo está falando comigo e com você. Ele está nos dizendo, ei, é hora de ficar este pé aí. É hora de você estar crescendo de uma forma perfeita. Eu estou chegando e eu vou vir buscar uma igreja verdadeira. Eu vou buscar uma igreja que me adora, firmada em mim. Eu não vou buscar uma igreja ou pessoas que têm um pé no mundo, outro pé aqui na igreja, achando que na hora vai pedir perdão e vai estar tudo certo. Eu já venho como juiz. Eu venho buscar os que estão selados. Eu venho buscar os que estão em obediência. Eu venho buscar aqueles que estão lutando de verdade no mundo espiritual para ter um relacionamento de intimidade comigo. E quando isso acontece, uma hora fogo, uma hora gelado, né? Outra hora quer desistir, outra hora quer parar, outra hora eu não aguento mais, outra hora Deus é um problema, outra hora a igreja é um problema, outra hora isso, aquilo que às vezes parece um parasita, fica parado no banco, não cresce. Isso são marcas de um menino espiritual. E por isso nós temos que olhar para dentro de nós e sabermos se nós não estamos vivendo isso, se nós não paramos de crescer e viver o que é correto diante de Deus. E é o que diz a palavra em Efésios 4:14. Vamos ver lá o que está escrito lá. Efésios 4:14. Para que não sejamos mais crianças, atiradas para lá e para cá, e carregadas por todo o vento de doutrina, pela artimanha e astúcia dos homens, que ficam à espreita para nos enganar e nos enganam fraudulosamente. Como líder espiritual, eu posso dar exemplo de pastores que vivem buscando ovelhas que estão prontas em outros ministérios, sendo enganadas, porque querem uma coisa pronta. Quem não quer? Mas e o preço a ser pago? Para aquele que vem à casa do Senhor como está, e você o treina, você evangeliza, você prepara, não é verdade? E ele então está lá. Estar com Cristo e ter um crescimento e ser uma pessoa em conhecimento, crescimento e conhecimento, tem renúncia, irmão, de vida, tem renúncia de muitas coisas. A obra de Deus, ela não para por mim ou por você. Se eu parar, Deus vai levantar outro. A obra de Deus é algo vivo. Mas eu não vou parar. Estou dando exemplos para vocês. Vem para adorar, ministrar ao Senhor, sai cheio da palavra preciosa. Sai cheio, cheio, cheio. E quando vem buscar ao Senhor na igreja, isso é marca de menino. Gosta de ficar ouvindo, olha, o Espírito desce numa corda.
Ou então ele faz um cenário e o pastor então desce de uma corda para trazer uma ministração para ilustrar e fazer algo diferente. Faz um púlpito diferente, faz um púlpito tipo talvez uma prancha, um tipo uma cabeça de bode, se o cara é um pastor do gado, né? Eu estou dando exemplos, irmão, não estou criticando nenhuma igreja, não, estou dando exemplo. Faz isso, faz aquilo, faz uma porta de fogo, faz uma arca de ouro. E nada te faz crescer, porque tem que buscar e adorar a essas coisas, ao que é diferente. Nós estamos indo a uma igreja para buscar a Deus. Nós vamos à igreja para buscar a presença de Jesus, do seu Espírito Santo. E quem não compreende, impede o conhecimento. Por quê? Não conheceu, não cresceu no conhecimento. Então, não podem falar nada e são enganados porque não têm discernimento e não têm o discernimento de ouvir a voz de Deus. É uma criança. E o pior disso, é que tem o outro lado. Ele cresce no conhecimento e é zero da graça. Zero, zero, zero da graça. Sabe qual a marca desse crente? Ele é um crente carnal. É conhecido como fariseu, hipócrita, conhece, mas não pratica, porque tem o conhecimento, mas não tem a graça. Oséias diz que eu devo crescer no conhecimento e na graça. E é ele que quer dominar, porque por causa do seu tipo de persuasão, dessa forma da graça, de revelação, de palavras proféticas e tantas outras coisas, ele traz persuasão. Foge dele, meus irmãos. E exorte se for necessário, se você for amigo dele. Porque é uma pessoa que vive extremamente na carne, foge dele. Esse é horrível. Agora tem outro que é pior, que é zero na graça, que é zero no conhecimento. Não tem conhecimento da palavra, não tem busca da presença do Espírito Santo de Deus, da graça, não tem nada disso. É fraco. É uma pessoa extremamente fraca. Por isso que o seu crescimento, né, não se dá com perfeição. Está cheio de anomalia. Porque não se esforça em conhecer, não quer conhecer a palavra, não se esforça em buscar a Deus, não quer ter a presença plena do Senhor na sua vida. E a sua consciência é facilmente induzida. Amém? Eu lembro que eu sempre ministrava e eu sempre dava o exemplo do próprio ministério chamar. A intenção era para ser evidenciada. Não precisa ser chicoteado uma vez que foi definido regras e direção. Você precisa simplesmente obedecer. E não precisa de um líder te chicoteando, te expondo, fazendo com que você seja, né, humilhado na frente das pessoas. Não precisa disso. A Bíblia nos ensina que a repreensão ela só vem para o desobediente. Mas uma vez que você tem o Espírito Santo de Deus e cresce no conhecimento e na graça, você não desobedece, você obedece. Você faz todas as coisas do jeito correto. Até mesmo sair de uma igreja, você sai do jeito correto. Você sai da forma enviado. Você sai para ser um instrumento de Deus em outro lugar. Até nisso, Deus faz a sua operação. Mas esse é o pior crente, porque ele é fraco. Ele é zero na graça e zero no conhecimento. Fica o tempo todo doente, espiritualmente falando, Romanos capítulo 14, versículo 1. Totalmente doente, só dando trabalho espiritual, não para nós pastores, a nossa função é orar e clamar e cuidar de você, mas no sentido de dar trabalho por falta de conhecimento de graça. Não cresce. É o menino. Mas Deus, nessa noite, está nos ensinando a buscar o que é um crescimento perfeito. Amém? E eu quero encerrar esse momento para orar com você, dizendo o seguinte: eu quero que você repita comigo, ou então escreva, né? Toda vez que a gente estiver aqui, quando você compartilha, escreve, dá glória a Deus, né? Isso é muito bom. Mostra ao YouTube que nós temos aqui, o material que está sendo colocado é bom, não é nada discriminatório, não é nada ofensivo, né? Ele é bom. Mas declare comigo aí aonde você está, em nome de Jesus. Quando eu cresço na graça, com a graça, declare isso, com a graça, eu experimento
o mundo de Deus. Eu tenho acesso ao mundo de Deus, às coisas espirituais, ao relacionamento de intimidade com o mundo espiritual. Isso a graça me faz. Quando eu recebo conhecimento, eu entendo o mundo de Deus. E ao entender o mundo de Deus, eu não vou me desviar nem para a direita nem para a esquerda. Eu não vou me desviar disso. Porque há uma direção de um crescimento perfeito, de um crescimento saudável, sem anomalia. E eu, nesta noite, decido crescer na graça e crescer no conhecimento, deixar o tempo de mim e crescer diante de Deus, diante do seu Filho Jesus e das orientações do seu Espírito Santo, para que eu possa ter esse final de vida, esse final de tempo até a volta de Cristo em perfeição, em saúde, num crescimento natural e perfeito. Amém. Eu renuncio a todo o pecado, eu renuncio a todas as manifestações de menino. Eu renuncio a tudo isso. É hora de crescer, é hora de aprender, é hora de se colocar da forma correta, de se posicionar da forma correta espiritualmente, para que as bênçãos dos céus recaiam sobre a tua vida. Eu declaro em nome de Jesus, sobre a tua vida, que haverá um tempo diferenciado, um tempo novo, quando a partir de hoje, pela sua declaração, que o mundo espiritual já se movimenta, e tenho certeza que sairá da mão do inimigo todo esse momento, essa fase, que você não tinha nem conhecimento e nem graça, ao contrário, o Senhor vai te colocar poder e autoridade pela sua graça, que te alcança agora, pela intimidade com Ele, através da oração, quando você dobrar os seus joelhos, quando você elevar a tua voz e orar ao Senhor, você terá plena certeza de que a tua oração é uma oração clara, objetiva, com base na palavra do Senhor e pela tua necessidade. Você não tem que orar como um fariseu, não. Querido Deus, estou aqui na tua presença onipotente, essa presença que é isso. Não, a Bíblia te ensina que você tem que falar como ele foi seu papai. Papai, existe uma necessidade, mas eu conheço o caminho para, Senhor, vencer esta necessidade pela tua palavra, porque lá diz, se eu resistir ao inimigo, ele vai fugir de mim. A tua palavra diz que se eu orientar o meu filho no caminho onde ele deve andar, mais tarde ele não vai se desviar. Ore a palavra, ore aquilo que você precisa pela palavra, e aí o teu crescimento e a tua oração terá com certeza a resposta de Deus. Da mesma maneira, o conhecer, o ler a palavra, vai trazer para você instruções preciosas, instruções que são necessárias, para você não ser enganado, para você não ficar aí perdendo tempo com ignorantes, ou até mesmo aqueles que vêm te enganar com palavras, com situações espirituais que não condiz com a verdade do Senhor. Você que está me ouvindo nesta noite, que está vendo este vídeo, está sendo deliberado sobre a tua vida, como profeta do Deus vivo, eu libero sobre a tua vida este crescimento, este buscar, esta vontade de crescer no conhecimento da graça do Senhor. E se você precisar de ajuda, nós temos um grupo aqui de oração, os remanescentes e os servos do Senhor. Se tem necessidade, coloque ela, porque eu e você vamos estar na mesma fé, na mesma sintonia, clamando aquele que pode, aquele que libera. Não tente vencer sozinho muitas das suas batalhas, porque às vezes não é assim. O Senhor diz que nós temos que ajudar uns aos outros a carregar o jugo, e as orações é importante. Como nós temos clamado pela vida do nosso irmão Roberto, que ele estava enfraquecido, mas se tem levantado, o Senhor tem fortalecido o seu físico, o Senhor tem fortalecido os seus órgãos, e nós estamos em oração, e nós estamos declarando vida sobre o corpo do nosso irmão Roberto, em todas as áreas, seja ela na circulação, seja ela no pulmão, seja ela na mente, seja ela em todas as áreas do seu corpo, seus órgãos sejam restabelecidos. Assim como nós estamos clamando pela irmã Cremilda,
para que ela se levante na força do Senhor da mesma maneira, e ela não tenha medo da morte, não tenha medo de nada, porque ela é salva em Jesus Cristo, ela vai herdar o reino dos céus. Que o seu falar, irmã Cremilda, que o seu pensar seja direcionado àquela cruz, que já levou sobre si as nossas enfermidades. Mas nós sofremos na terra, sim. Por quê? Porque o pecado nos trouxe esta consequência física, de estarmos sujeitos a qualquer tipo de doença, a qualquer tipo de problema, porque lá atrás, talvez plantamos de forma errada os alimentos, a forma de comer, e hoje nós temos aí, resultados dela, mas setas inflamadas, e o nosso corpo pertence ao Senhor, e essa enfermidade não pertence a você, dona Cremilda. A tua mente seja renovada pelo Senhor, traga à tua mente a memória perfeita, traga à tua mente o caminho correto de decisões e toda a comunicação, para que os seus movimentos sejam restaurados, para que a tua vida volte à sua normalidade, sem nenhum medo, porque você pertence ao Senhor. E a todos que estão necessitados de uma oração, que Jeová Rafá, o Deus da cura, nós cremos, dê ordem aos seus anjos, passem por esses leitos, nesses hospitais. Todo diagnóstico de morte, de doenças malditas, sejam cancelados da tua vida nesta noite. Que você traga à tua mente, à tua memória, as coisas que te trazem esperança e declare a tua cura. E se levante todo dia. Os médicos já disseram que muitas das doenças são psicomáticas, porque você fica pensando, você fica recebendo, você fica aceitando, e traz uma atmosfera negativa sobre a tua vida, e junto com ela vem demônios, vem setas malignas. Traga a presença do Senhor Jesus sobre você agora. E levante, toda esta dor sai agora em nome de Jesus. Toda dor crônica de cabeça, toda dor nesta coluna, sai agora em nome de Jesus. Neste joelho, sai agora em nome de Jesus. Na circulação sanguínea, em nome de Jesus. Volte a circular todo o oxigênio junto com este sangue para todos os órgãos que são necessários. Senhor, tira essa neuralgia, tira esse reumatismo, tira esta dor, Senhor, que é insensível, que não para. Em nome de Jesus, nós cremos no Senhor, e é por isso que nós adoramos a Ti, porque sabemos que o Senhor nos responde. Que os Teus filhos, Senhor, nesta quinta-feira, possam ser restaurados, Senhor, para um tempo de sono agradável, um sono, Senhor, que eles possam descansar o seu corpo e a sua mente. E ao levantar amanhã, que eles possam saber que é o último dia do trabalho na sexta, alguns trabalham no sábado, mas que eles possam se alegrar, sabendo que o Senhor vai trazer um final de semana abençoado, declarando um dia de bênção amanhã, um dia de milagre, um dia extraordinário na presença do Senhor. Assim eu oro, assim eu clamo, e assim nós determinamos e pedimos ao Senhor aquilo que nós estamos ligando na terra, seja ligado no céu. E todo mal, e todo confronto do maligno, que esteja vindo sobre você, sobre a sua família, seja desligado aqui na terra, e o Senhor desligue no céu. E que você fique debaixo do grande amor de Deus, da graça salvadora de Jesus e da comunhão do seu Espírito Santo, hoje e todos os dias. Amém. 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 Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Boa noite, queridos. Durmam bem, na paz do Senhor. Amo vocês em Cristo Jesus, e nós estaremos aqui no domingo. Aqueles que puderem estar conosco, você será bem-vindo. Deus abençoe. Amém, pastor. Deus abençoe. Amém. E na Amém. paz. Boa noite. Boa noite. Amém. Boa noite.